soberania, digamos assim, das interpretações e onde podem ser contestadas, inclusive dentro do próprio campo da esquerda. E é aí que você vê, por exemplo, políticos de partidos tradicionais de esquerda não conseguindo, por exemplo, se colocar nesse debate e às vezes ter colocações ou falas inapropriadas, porque não conseguem lidar com esse tipo de discurso que a população demanda. Como o Lia estava apontando, que essa é uma realidade, que tem essa demanda, as pessoas estão ligadas nisso, não adianta negar. O que esses partidos têm que fazer é se preparar. Eles se preparam incorporando, mudando a elite, transformando a elite, renovando a elite política, que estou dizendo, né? Os quadros políticos, como o próprio pessoal está mostrando e como a própria Michelle representa também essa renovação das elites, dos quadros políticos, né? Então, ou você muda isso, ou então você coloca as condições ao seu redor, você coloca pessoas que podem orientar esse tipo de discurso. Eu acho que essa é uma grande dificuldade. Eu tenho muito acordo com o que o Sérgio coloca. Eu acho que o que a gente está vivendo nesse momento ainda é uma ressaca de direção na esquerda. Não só de direção de projeto político, que eu acho que existe esse atraso, e também das lideranças. Por muito tempo, o Partido dos Trabalhadores foi hegemônico na condução dos movimentos sociais, da direção desses movimentos, a CUT, o próprio MNU, que foi um exemplo citado aqui, o movimento estudantil também, em especial com aliança com o PCdoB. E a partir dessas lideranças não se criou um mecanismo de renovação, tanto política quanto de quadros e lideranças. Se estabeleceu uma lógica de reprodução de um poder ali, da concentração, da construção do partido e desses próprios movimentos para fazer a manutenção dos poderes que tinham sido conquistados aí, em especial eleitoralmente, pelo Partido dos Trabalhadores. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, não se estagnou. Eu acho que a esquerda vem se renovando muito a partir dos movimentos independentes. Eu acho que os últimos levantes populares que aconteceram, representativos, massivos, o movimento de mulheres, por exemplo, que eu acho que avançou muito nos últimos anos, o Ele Não foi um resultado político muito forte do que foi o levante das mulheres. O próprio movimento estudantil teve boas inserções aí na disputa política dos últimos anos, e esses têm sido os lugares onde a esquerda tem encontrado novos eleitorados e novos quadros. Eu sou meio que fruto desse processo. Ingressei na universidade por meio das cotas, vendo as contradições da universidade, em especial sendo uma mulher negra, uma pessoa que não tinha condição de me manter ali. Me dispus à luta política e foi no pessoal que eu encontrei essa alternativa. E para não ser injusta, eu acho que nos últimos anos, desde o golpe e da derrota mesmo que o PT vem sofrendo nos últimos anos, eles fizeram um pouco a autocrítica e voltaram para construir alguns movimentos mais de base. Eu ainda acho que é insuficiente, ainda acho que tem muitos vícios e dificuldades, por isso a gente buscar construir novas lideranças e avaliar que é isso, se a esquerda ainda é associada, essa esquerda, né, a esquerda do PT, ainda é associada ao regime político, aos limites dessa forma política de hoje, e o povo cada vez mais desconfia disso, talvez seja o momento de a gente construir novas coisas, e não só um novo partido. Eu acredito nisso, como socialista, acho que o pessoal é fundamental para a gente construir um novo programa político no Brasil. Mas eu acho que novas formas de organização, os coletivos independentes, enfim, todas as formas que as lideranças comunitárias, os centros comunitários nas periferias, tudo isso são formas que vêm possibilitando essa renovação de direção que a gente ainda não tem muito horizonte, né? É isso, se a esquerda está perdendo para a direita porque a gente não tem quadro o suficiente, não é só figura pública, mas quadros mesmo, pessoas que estão construindo trabalhos com a população para que a população bote fé em nós. A gente não tem a máquina, não tem o dinheiro deles, então a gente precisa formar essa militância. Acho que esse é o maior desafio hoje da esquerda. Não sei se você quer comentar também, Sérgio, sobre a questão do Silvio Almeida e toda aquela discussão do Comitê do Carrefour. Bom, esse debate foi um debate bem polêmico e eu acho que o que o Elias estava comentando faz todo sentido, mesmo que eu tenha uma opinião que, não sei, eu tento ter uma posição de centro nesse sentido, né? Eu acho que do ponto de vista da estratégia, eu me coloco às vezes muito no centro. Mas eu percebi que esse movimento, ele teve um forte apelo popular e repercussão nas redes sociais. Como eu também sou uma pessoa que trabalha essa questão da rede social, né? Minha tese sobre ativismo digital, ativismo na internet,
Então, eu tinha observado que é a primeira vez que uma manifestação sobre o tema racial no Brasil tem uma repercussão tão forte fora do Brasil também. E isso se deu, na minha opinião, porque o movimento negro adotou algumas estratégias específicas na internet, né, sobre a forma como reivindicar, por exemplo, apontando diretamente o CEO do Carrefour na França, fazendo posts direcionados a ele. Ao mesmo tempo, teve a questão de ficarem posts em inglês e em francês para ter uma ressonância mundial. E se você se lembra, nem o caso da menina Agatha, que foi morta, ou do menino Miguel Recife, tiveram uma repercussão internacional nessa dimensão. E a outra coisa também que tem a ver com esse debate e como a questão das vidas negras já construiu uma espécie de articulação mundial que vai além das condições locais ou nacionais. Por exemplo, pela primeira vez você teve o movimento Black Lives Matter que se manifestou oficialmente por suas contas de redes sociais sobre o assassinato e o extermínio dos negros no Brasil. E mais recentemente também a gente teve o movimento End SARS na Nigéria, que pedia o fim de uma unidade especial de repressão aos roubos na Nigéria, uma unidade especial da polícia, e teve uma repercussão mundial porque teve também a manifestação de artistas como a Rihanna, esportistas como o Lewis Hamilton. Então, até nesse caso também do João Alberto, teve movimentação dessas personalidades mundiais. Então, esse foi um ponto que eu observei enquanto estudioso dessa questão de militância online, das estratégias e repertórios de ação que foram adotadas e como que a gente pode observar a partir desse momento uma inflexão na forma da militância agir e também de como um discurso do antiracismo e um discurso do fim das violências policiais contra negros se construiu além dos territórios, né? Além dos limites nacionais, teve uma ressonância assim mundial. Isso é um ponto. E também essa dimensão um pouco internacional que sai do limite da própria cidade de Porto Alegre foi também um campo da disputa que envolveu a criação desse comitê pelo Carrefour e como também os movimentos de Porto Alegre se manifestaram contrário a esse comitê, porque o que eles estavam reivindicando, e faz sentido, foi que não envolveram o movimento negro de Porto Alegre. Vocês observaram as reivindicações que foram colocadas claramente, foram, por exemplo, envolver as comunidades locais, chamar reuniões. Bom, eu não vou entrar em qual é a melhor medida, boicotar ou fechar o Carrefour em Porto Alegre. Não vou discutir sobre isso. Eu acho que isso deveria se dar em reuniões mais amplas, justamente para as pessoas poderiam discutir a eficácia dessas ações. Mas o que me interessa é ver que as reivindicações dos grupos locais eram bem interessantes porque eles diziam que vamos envolver as comunidades, porque afinal de contas parece que esses Carrefour estão situados no meio de bairros periféricos ou cercados por bairros que têm a maioria das populações negras. Então, envolve também essas populações. Então, as pessoas reivindicavam essa implicação, esse envolvimento delas, né? Que eles tinham que dizer alguma coisa, digamos, orientar também os passos das próximas manifestações. E o que foi condenado também nesse movimento do comitê foi que eles tomaram algumas decisões, adotaram algumas atitudes sem envolver essas comunidades locais. Bom, mas aí, como eu estava dizendo, teve um movimento, teve uma repercussão nacional e mundial, e uma parte das pessoas, das lideranças negras, quis continuar a agir sem considerar essa dimensão local. E, por outro lado, você teve os movimentos locais que diziam, não, a partir de agora vamos atuar. Então, eu acho que existia aí talvez uma questão de saber se mais envolvimento, mais implicação dos movimentos locais de Porto Alegre iria talvez enfraquecer o movimento em si, porque o movimento estava tendo uma força nacional e global e teve manifestações em todas as grandes cidades nos Carrefour. Então, tinha essa questão de saber exatamente como que a gente ia orientar a ação a partir de agora. Mais local, que talvez correr o risco de perder essa dimensão mais nacional e global, ou então uma atuação que continuasse na chave nacional e global, mas também que perdesse esse envolvimento local que é muito legítimo, né? Então, eu acho que existia essa disputa, eu acho que criou uma contradição na forma como o movimento negro ia atuar. Então, me parece que as disputas fundamentalmente se deram a partir daí. E por isso eu achava que o que seria interessante era talvez uma forma de reunir não somente atores militantes e tudo, mas também intelectuais envolvidos nesse debate há muito tempo e avaliar quais eram as estratégias, os discursos a adotar, enfim. Eu achei que poderia ser nesse caminho. Mas, bom, infelizmente, às vezes a gente vai muito nas críticas muito violentas e às vezes não nos dispomos a dialogar, mas eu acho que era
mais ou menos assim que eu analisei o debate e por que essa disputa se deu. Você sabe, Léo, eu estava ouvindo o Sergi, estava ouvindo a Michele, eu digo para você que eu estou me sentindo uma semente de um grão de mostarda, diante de tanto conhecimento, de tanta sabedoria, de tanta profundidade. Eu prefiro colaborar agora. Eu, particularmente, talvez eu não tenha sido apresentado a verdadeira militância da negritude, porque dos 2 anos de idade até os 15 anos, ou seja, por 13 anos de idade, eu batalhei para sobreviver. Eu tinha uma asma muito severa, eu ficava 15 dias em casa e 15 dias no hospital. Não era época de planos de saúde, não era época do SUS. O meu pai, que era um operário mesmo, ele praticamente perdeu tudo para que eu conseguisse viver e para que eu estivesse aqui. E desde cedo, a gente tem que conviver com a pecha de que nós temos que ser inferiores. Eu lembro uma vez que eu acompanhei meu pai numa escola dominical, numa igreja, e meu pai era um cara que sabia a Bíblia de cor e salteado, era uma coisa assustadora. E ele entrou numa discussão, num debate com um homem branco, e um homem branco falou na frente de todo mundo na escola dominical, que diriam, é um curso que existe nas igrejas evangélicas, domingo de manhã, e esse cara falou o seguinte pro meu pai: quem é você para me contrapor? Você é formado em medicina? Você é formado em advocacia? Você é formado em engenharia? Quem que você é? Que currículo você tem para me contrapor? Então, desde a tenra idade, eu tive que me acostumar a entrar e a arrombar a porta. Quando eu decidi fazer faculdade de jornalismo, era o auge do plano Collor. Meu pai tinha perdido tudo, o equivalente hoje a R$250 mil, indenização da multinacional que ele trabalhou por 30 anos. E eu fiz por esporte e eu lembro que eu e minha mãe, nós decidimos, vamos fazer? Vamos fazer. Ela pediu dinheiro emprestado para uma tia minha, pagou a matrícula. E por 4 anos, eu não comprei roupa, eu não comprei um sapato, eu não ia no cinema, eu não ia a lugar nenhum. Porque na época não tinha ProUni, não tinha bolsa, não tinha absolutamente nada. A minha mãe trabalhava em 2 empregos e meu pai teve que se submeter a trabalhar de segurança de uma loja para ganhar um salário mínimo e para colocar dinheiro em casa. Quando terminou o curso, em dezembro de 94, confesso para vocês que a hora que eu peguei o diploma, eu não acreditava que eu tinha conseguido aquilo, porque todas as portas tinham sido fechadas. E eu pensei que tinha acabado aquilo, mas era só o início. Todas as vezes eu tive que conviver nesses últimos tempos. Eu trabalho com isso há 25 anos e eu trabalho como jornalista esportivo e eu já ouvi 4 ou 5 vezes a seguinte frase: Ipsis literis, você é extremamente talentoso, você é hipercompetente, você é inteligentíssimo, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Você é negro, é obeso e não tem a cara do Thiago Leifert. Como é que você quer fazer isso? E ao mesmo tempo, eu vi o racismo atacando os meus descendentes. Eu tenho um sobrinho, hoje ele tem 17 anos, saudável, maravilhoso, e uma vez a minha irmã começou a perceber que ele não ia na escola, ele ficava do lado de fora. E lógico, a minha irmã, sentimento materno, meu Deus do céu, deve estar se envolvendo com drogas. Não, ele não ia na escola porque ele tinha receio de um grupo de, entre aspas, coleguinhas brancos que atacavam ele, porque ele era negro. Em determinada ocasião, tentaram fazer uma emboscada dentro do banheiro, tentando raspar a cabeça dele, porque disseram pra ele que aquilo não era cabelo de gente. E a gente tentou, de todas as formas, protegê-lo, até que teve um dia que a minha irmã não conseguiu chegar a tempo na escola, ele foi embora, ele foi vítima de uma emboscada próximo da minha casa onde eu morava, ele foi apedrejado. Eu confesso pra vocês, eu nunca li Marx, eu nunca li Engels, eu nunca li Nietzsche, tenho os meus livros aqui de futebol, devoro o noticiário de tudo quanto é lado. Não sou um cara culto, sou um cidadão comum, talvez um pouco mais esclarecido do que a média, mas eu tenho a plena noção do alcance e da dor devastadora que produz o racismo. Esses dias eu escrevi até um texto no Facebook em relação a isso quando eu estava na 7ª série em uma determinada escola pública de Campinas. A professora determinou que a gente reproduzisse trechos da história do Brasil. Então um grupo ficou com a proclamação da independência, outro ficou com o suicídio de Vargas, outro ficou com JK e o meu grupo ficou para retratar a escravidão. Eu dou um doce para vocês adivinharem quem é que fez o papel de escravo. E aí num belo dia de manhã, eu com 13 anos, fiquei de costas, pregado na lousa, as mãos amarradas, e o meu coleguinha, um branco, fingindo que estava me chicoteando. O fecho final era eu acabar se desmaiando de tanto apanhar. E aí, a hora que eu caí, a classe riu. Porque além de um negro, era um gordo. E um gordo, quando cai, faz um baita estrondo. Então, quando eu vejo
esse caldo de cultura por parte da Michelle, quando eu vejo essa profundidade por parte do Sergi, eu chego à conclusão que a gente não pode competir. Não existe ninguém mais sábio, não existe ninguém mais entendido, não existe ninguém mais culto. O que existe é que a luta contra o racismo é um quebra-cabeça, em que as peças elas têm que se encaixar para formar um grande painel, e esse painel ser um grande escudo da comunidade negra contra todas as violências que nós sofremos e vamos sofrer ainda. Com todos os problemas que o governo Lula teve, Dilma teve, poderia ficar aqui a madrugada inteira falando. O Lula deixou Severino Cavalcante virar presidente da Câmara. Então, Vossa Excelência tem a palavra, que eu não ouvi. Obrigado. Vossa Excelência falou muito baixo.